Olá pessoal, meu nome é Luísa Godinho, eu sou Head de Customer Success na Mindsight e esse é o segundo vídeo para a gente falar sobre RH na era da IA. E bom, pra gente começar esse conceito, eu vou trazer pra vocês o conteúdo sobre AI Readiness. Esse foi um dos conteúdos mais importantes que a gente tem discutido hoje em dia, porque não basta só a gente falar sobre IA, a gente tem que saber se a gente está preparado e capaz de fazer e gerar o valor que precisa nesse dia a dia. E para isso eu queria até trazer alguns dados para vocês que apoiam você entender e se mapear onde é que você está nesse cenário. Existe hoje um estudo que fala que só 5% das empresas hoje conseguem maximizar de fato o resultado da IA nas suas empresas. E que, fora isso, elas estão só tentando, patinando e criando várias iniciativas, mas que, de fato, não geram valor para o dia a dia da organização. E, além disso, que 1 a cada 5 profissionais, principalmente no RH, se sentem pressionados a aprender novas skills nessa nova era. Mas isso não é só o RH, são todos os seus colaboradores. O que isso significa é que a gente está fazendo muito investimento, que a gente tem muita curiosidade, que a gente quer fazer muita coisa, mas de fato, qual valor a gente está gerando sobre isso no dia a dia? E é sobre esse o conteúdo de AI Readiness. Vamos lá explicar um pouco mais sobre esse conceito. A primeira coisa sobre a prontidão na era da IA, quais são os critérios que você deveria levar em consideração? A primeira coisa é que existe um lado que é a sua atitude em relação a isso, e o outro lado que é a sua aptitude em relação a isso, que é o quão apto você está realmente a fazer essa geração de valor na nova era da IA. E esse é um ponto muito importante para você avaliar quando é sobre atitude. Você não precisa só saber as skills técnicas e como você usa a sua IA para fazer alguma atividade específica. Você precisa ter curiosidade de saber quais são as coisas que podem ser diferentes. Você precisa ter pensamento crítico para avaliar se essa grande novidade que você está fazendo é realmente melhor do que você tinha antes ou só um desperdício de tempo. Você precisa ter também a capacidade de gestão de mudança da sua organização, de conseguir mudar. Uma coisa era feita de um jeito antes e agora a empresa toda vai operar de um novo jeito. Qual a capacidade hoje no dia a dia de fazer essa organização mudar? Essas são algumas coisas que falam sobre a nossa atitude em relação à IA no dia a dia. E do outro lado, a gente tem sim a capacidade de realizar. Quais são as nossas aptitudes técnicas que a gente tem no dia a dia, qual a aptidão que a gente tem para fazer isso. Usar a IA exige um lado de atitude nossa, de saber como a gente usa, como que interage, qual é o melhor jeito de fazer isso. E se eu vou utilizar isso para automatizar processos meus no dia a dia, para fazer uma análise que eu queria construir, a gente precisa sim ter capacidades técnicas de saber qual o melhor prompt que eu devo fazer, o que eu posso realmente colocar aqui, o que eu não posso, que pode gerar problemas de segurança, como que é o melhor palavra que eu uso para chegar no resultado que eu quero e como eu avalio o resultado que eu tive para saber se esse é o melhor ou se ele está só me elogiando como o que eu fiz é sensacional e uma ótima ideia e na verdade nem é tão boa assim. Então essas são algumas coisas que a gente precisa aprender e avaliar o quanto a sua empresa e não só você estão prontas para essa era é um desafio que o RH deveria estar olhando agora. Agora vamos responder uma das perguntas, que é como saber se os meus colaboradores estão prontos para a era da IA? E para isso eu gosto de usar um frame de Readiness que traz justamente essa resposta. Ela divide em 4 pontos que você deveria avaliar. O primeiro é o quanto as pessoas querem isso. Essa primeira disponibilidade ela é muito importante e muitas vezes subestimada. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo nesse momento a ansiedade, o medo de serem substituídas, de entenderem o que vai acontecer com o papel delas. Então, o primeiro ponto sobre querer usar IA é muito importante de ser trabalhado, que é qual é o formato e qual o modelo que você está trazendo essa transição para dentro da sua empresa na ótica de gente. O segundo ponto que a gente deve olhar aqui é o de estar disposto a. Estar disponível a fazer alguma coisa, a gente pode pegar exemplos antes de falar de IA, que é o quanto eu estou disponível a mexer no processo que eu tenho de recrutamento hoje. Para a gente estar disponível a fazer alguma coisa, a gente precisa ter, primeiro, tempo para fazer isso. Então, de operação, como está a sua operação hoje dentro de todos os focos, como que ela vai ter um tempo disponível para sentar, pensar e entender como a IA vai entrar aqui, ter uma disponibilidade bem concreta, mas também disponível cognitivamente. Então, como ela está hoje disposta a olhar para uma coisa que é feita de um jeito, criticar esse jeito, entender as possibilidades que vão ser diferentes, buscar outras formas de fazer isso e aí sim chegar numa nova proposta de modelo. Isso é uma disponibilidade cognitiva de mudança. O terceiro ponto que a gente tem aqui é o sabe como. Saber como fazer alguma coisa envolve saber tecnicamente como que a IA pode contribuir e saber tecnicamente sobre o processo. Se você hoje no RH olha para o processo de decisão de gente e quem você decide contratar,
Você sabe responder quais critérios você usa para selecionar uma pessoa? Se você não sabe responder isso, vai ser muito difícil que a IA decida isso por você, ou se ela decidir, que ela chegue em conclusões erradas, que não são o melhor para a sua organização. Existe hoje um conhecimento técnico muito importante que a gente precisa identificar dentro da organização, que é o quanto essa pessoa sabe sobre o processo que ela está executando e quais são as bases que vão sustentar essa nova automatização ou esse novo processo que vai ser construído. E por último, o tem estrutura para executar. Para a gente olhar para uma prontidão, primeiro as pessoas precisam inclusive ter estrutura para isso. Como está hoje a gestão de acesso à IA na sua empresa? Cada um está usando a sua própria ferramenta individual e construindo suas próprias coisas sozinhos em formatos não pagos e não seguros? Como que está hoje a gestão de tokens? Quanto isso está custando hoje para a sua organização? Existem várias perguntas muito importantes sobre estruturas que precisam ser decididas. Como você vai fazer isso? Qual é o formato ideal de trabalhar a gestão da nova tecnologia dentro da empresa? Que é a mesma pergunta que muitas vezes a gente já fez lá atrás de quem vai ter o computador ou quem vai ter acesso a quais tipos de informações, quem vai ter acesso a determinados sistemas dentro da empresa e quais não são disponíveis para todos. Essas perguntas são sobre estrutura e a forma como você decide organizar a sua empresa na nova era da IA. E por fim, qual seria a minha recomendação de primeiro passo para você começar a trabalhar a prontidão da IA na sua organização? A primeira coisa que eu diria é, faça uma avaliação do seu time concreta sobre duas coisas. A primeira, quais tarefas de todas a sua empresa, de forma geral, podem ser automatizadas e mais produtivas? Olhe para isso de uma forma sistêmica e não só individualmente na sua área e entenda quais são os locais mais críticos. E o segundo passo, entenda quem são as pessoas que vão protagonizar esse processo com você, quem vão ser os líderes, às vezes, de cada área, que vão te apoiar a fazer esse mapeamento e entender quem está mais disponível a fazer essa gestão de mudança. É mais fácil se você mapear essas pessoas e definir quem vão ser os seus embaixadores desse processo para apoiar nessa frente. E se você precisa de apoio para escolher essas pessoas ou mapear as tarefas da sua empresa, fala com a Mindsight, que a gente também te ajuda com isso. Bom, essas foram algumas perguntas de hoje. Se você tem mais perguntas sobre a era da IA e como viver como RH nesse novo momento, pode mandar pra gente que a gente responde aqui.